aí, galera, beleza? Vamos aprender junto mais uma vez? Esse daqui é o Aprendemos Juntos, o podcast do MW Futebol. E hoje a gente vai falar sobre as 5 principais ligas europeias e um pouco dos times que estão se destacando, tanto do lado positivo quanto negativo. Meu nome é Maurício e junto comigo nesse podcast estarão o Caio, o Panda, o Alif e o Gustavo. Caio, tudo beleza? Fala, Maurício. Fala, galera que tá escutando, beleza? Estamos aqui mais uma vez para falar sobre os principais destaques das ligas e vamos debater aí que a gente tá aqui para isso. Beleza. Panda, qual que é o teu destaque desse podcast? Fala, gurizada. Bom, Maurício, então o meu destaque hoje é a Juve, né, cara? E esse grande time aí que já disparou na liderança da Série A Team e que com certeza vai brigar lá nas cabeças pela Champions League, né? Liderada pelo Cristiano Ronaldo, pelo Dybala, e tem alguns outros nomes aí que chegaram nessa temporada, como o João Cancelo, enfim, então nós vamos entrar a fundo na Juve. Show de bola. E um dos nossos especialistas do MW Futebol é o Alif, que ele coordena o PSG taticamente no Twitter e faz as análises do time do Thomas Tuchel. Então, Alif, qual que é o teu destaque sobre o PSG? Bem-vindo. Fala, Maurício. Fala, rapaziada. Meu destaque pro PSG é o Neymar enganche, né? Que anda cada vez voando abaixo a cada jogo que passa. Show de bola. E a gente vai ver como é que essa relação do Neymar como um enganche do Tuchel pode interferir na seleção brasileira. E por fim, mas não menos importante, Gustavo, bem-vindo ao nosso podcast. Gustavo é nosso especialista no Borussia Dortmund. Isso aí, pessoal. Vou tentar trazer aqui um pouco de como está a temporada do Borussia. Está bem interessante até o momento, liderando a Bundesliga e o seu grupo na Champions. Espero aí ajudar com algumas informações legais. E hoje, terça-feira, dia 9 de outubro, quando nós estamos gravando esse podcast, saiu uma baita análise do Caio sobre o Chelsea e o sarrismo. Caio, fala só um dropzinho, só um spoiler sobre o que tu vai falar do Chelsea e do Sarri hoje. É isso aí, agora o sarrismo já dominou a Itália, agora dominando, pelo menos por enquanto, a Inglaterra. Aí dá para falar sobre muitas coisas, mas acho que o principal que tá mais se destacando é o Hazard, né, sendo bastante potencializado no esquema do Sarri. E como o texto saiu hoje, a gente vai tirar algumas coisinhas do texto e jogar aqui no podcast. Show de bola, pessoal. Vai ser com certeza um momento muito legal com todos. Então a gente vai falar do Real, vamos falar do PSG, do Chelsea, do Dortmund e da Juve. Então, vamos começar com o Real Madrid. Hoje é o 4º lugar na La Liga. Vem de uma derrota nesse último final de semana contra o Alavés, né? E o Caio, que é o nosso especialista do Real Madrid, pode nos falar um pouquinho o que está acontecendo com o Real do Lopetegui, Caio? Poucos gols feitos nessa temporada. Cristiano Ronaldo, obviamente, faz falta, mas o Lopetegui, o que ele está achando de mais difícil nesse novo Real? Qual o grande problema que tu vê nesse Real, Caio? Bom, primeiramente, especialista eu não sou, né? Mas a gente tenta analisar aí da melhor forma possível. E é o que a gente quer saber, o problema que o Lopetegui vem tendo. Tem muitos boatos, como a gente já está acostumado, em gente falando que já perdeu o vestiário, que tem briga com certos jogadores, com o Modric, enfim, tem boatos, mas a gente não tá aqui para falar sobre isso, a gente tá aqui para falar sobre coisas mais concretas e sobre o que a gente viu até aqui. E aparentemente é impossível não falar que o Real Madrid e o Lopetegui não estão sentindo falta do Cristiano. É uma ausência, um desfalque não, porque já foi embora, mas é algo muito sentido ainda, por mais que o Real tenha começado bem, tenha marcado muitos gols, é algo que o time ainda sente. Então tem a soma de alguns fatores, como falta de confiança com o mau momento do time, a falta de sorte também que tem algumas partidas, como teve contra o Alavés na última partida do Real, mas acho que o principal é o Cristiano mesmo, é o cara o jogador decisivo que acalma o time nos momentos mais necessários,
e taticamente o Lopetegui em relação ao Zidane, ele vem buscando um jogo bem mais propositivo, mais posicional. Kroos e Modric, eles estão tendo muita dificuldade nas suas novas funções que eles estão desempenhando. O Modric está muito mais pisando no campo contrário no campo do adversário, e na Copa do Mundo a gente viu que ele é potencializado mais organizando, sendo mais regista, e agora no Real Madrid ele avança muito o campo. O Kroos, ele, na saída de bola do Real Madrid, no último jogo o Lopetegui tentou utilizar uma saída mais sustentada, somente com os 3 jogadores do ataque aguardando. Só que é mais costumeiro você ver o Real Madrid utilizando uma saída de 3, com o Casemiro recepcionando, né, o jogo dos zagueiros. Só que o Kroos tem bastante importância nisso, e com o Zidane a gente não via isso, era uma saída mais sustentada, organizando desde trás, e nessas novas funções que o Real também busca dominar a base, eles estão tendo muita dificuldade nisso. Então acho que é um conjunto de fatores, além desses temas, não sei se a gente pode dizer que secundários, mas a falta de sorte, falta de confiança, o jogo mental mesmo, quando o resultado não vem é difícil, mas tem essa parte tática do Cristiano Ronaldo ainda que é bastante sentida. Caio, obrigado por essa explicação, mas tem muita gente que está começando nesse mundo da tática, tá? E tu falou 3 termos que talvez não seja muito comum para o pessoal, tá? Que é o jogo de posição, o regista e a saída sustentada versus a saída de 3. Tu podia falar, em poucas palavras, o que significa cada um desses 3 termos? Claro, a gente tá aqui para isso, né? Para falar com todo mundo que procura entender de futebol e, enfim. A saída sustentada que o Real Madrid buscou utilizar, né, nessa última partida contra o Alavés digamos que o oposto da saída de 3. A saída de 3 o nome já diz. Você sai na saída de bola e executa com os 3 jogadores. Normalmente são os 2 zagueiros e o meio-campista. O meio-campista, tipo, o volante, ele volta para receber e o resto do time se posiciona no campo de ataque. Nada mais é que a saída de 3. O intuito é ocupar o campo adversário. O regista... Caio, até sobre essa saída de 3, muitos utilizam o termo saída lavoupiana. Seria a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. O Ricardo Lavolpe, para quem não conhece, é um técnico argentino que ficou conhecido por ser o primeiro a executar esse tipo de argumento ofensivo quando comandava a seleção do México na Copa de 2006. Então levou esse nome por conta do sobrenome dele, né? Ricardo Lavolpe, então ficou conhecido como a saída lavoupiana. Então a saída de 3 ou a lavoupiana apesar de mudar os termos, é a mesma coisa. O regista, a gente tem mais o espelho assim do Pirlo, a gente fala regista, imagina o Pirlo, é o jogador que ele organiza o jogo desde trás, ele é bem desse estilo clássico mesmo, de organizar, tomar conta do meio campo, de organizar, de distribuir, de recepcionar o jogo, enfim, esse papel de tomar conta da base do campo mesmo. E Caio, Oi. Tu vê que hoje no Real Madrid, nesse novo Real Madrid do Lopetegui, esse regista, esse cara que toma conta do meio campo, que controla as ações, seria o Modric? E tu comentou, ou seria o Kroos? Seria o Kroos, porque o Modric ele tá buscando, o Lopetegui tá buscando fazer com que o Modric avance mais e se posicione mais no campo adversário. Então quem organiza esse jogo como regista mesmo é o Kroos. Ótimo. E por fim, o jogo de posição que o Lopetegui está tentando implementar no Real. O que seria esse jogo de posição? O jogo de posição é um pouquinho mais complexo, demanda tempo, mas basicamente é um estilo, é um modelo de jogo que tem o objetivo de todos os seus jogadores guardarem posição. O Guardiola ficou bastante conhecido por implantar esse jogo no Barcelona, ele teve muito sucesso com isso, como a gente sabe. E no Real, usando o exemplo do Real Madrid, todos os seus jogadores guardam suas respectivas posições, buscam sair o mínimo possível dos seus setores. Então, o Kroos, o Casemiro, o Sérgio Ramos, enfim, guarda suas posições
Diferentemente de um time que ataca com, enfim, de um jeito mais funcional de priorizar a função e intercâmbios de setores enfim, é o oposto disso. O jogo de posição requer que guarde as suas respectivas posições, e lógico que quando o time tem um jogador mais protagonista, como é o caso do Bale, por exemplo, ele tem um pouco mais de liberdade para caminhar durante o jogo e durante todo o campo. Mas o objetivo principal é esse, é guardar a posição, ter alguns argumentos como a saída de três, que é bastante utilizada, os toques curtos, esse time que tem mais posse de bola, que tem um número elevado de passes durante o jogo, que o objetivo é fazer com que a bola chegue ao jogador, e não o jogador chegar à bola. É esse o objetivo. E para finalizar essa parte do Real, Caio, qual que é a grande diferença do Real multicampeão do Zidane e para esse Real do Lopetegui? E o que tu acha que ainda falta para esse Real do Lopetegui engrenar? A diferença foi, como eu expliquei agora, o tipo de jogo, o estilo de jogo. Enquanto o Zidane ele proporcionava um estilo mais funcional de priorizar os seus jogadores, o Isco ele tinha bastante liberdade, o Cristiano Ronaldo ele intercambiava bastante, ele mudava bastante com o Benzema, enfim, era mais de funções mesmo o jogo. E o do Lopetegui é o oposto, é guardar a posição, fazer com que a bola chegue ao jogador e com bastante passes curtos, saída de três, enfim. E o Real tá normalmente esse tipo de jogo requer bastante treinamento, entrosamento, conhecimento do jogo, o jogador saber respeitar o seu setor ali, que não pode passar, se passar ele já tá desrespeitando a ideologia do treinador, e é um pouquinho mais complicado, como a gente observa, por mais que o Bale tenha a liberdade dele para fazer o estilo de jogo dele, a gente vê que certos jogadores, como o Marcelo, que costuma sair bastante de posição e atacar por dentro, enfim, então o Real tá tendo bastante dificuldade nisso, por ter jogadores que não se encaixam, mas que demanda um pouquinho mais de tempo. E o principal, que é o gol, que o time está sentindo bastante, seja com a ausência do Cristiano, com a ausência de gols do Benzema, o próprio Asensio, que pelo menos ao meu ver, ele é mais forte, o jogo dele é mais forte no corredor direito, que é cortando para dentro, na posição que o Bale tá, só que não tem como tirar o Bale enquanto ele tá sendo protagonista do time, para colocar o Asensio. Então, acho que essa série de fatores está fazendo com que o Real não entre em crise, mas tá tendo essa escassez de resultados, pelo menos por enquanto. Beleza, Caio. Muito legal a tua explicação sobre esse Real Madrid do Lopetegui. Com certeza será mais temas de nossos próximos podcasts, a evolução desse time do Lopetegui. Porém, do outro lado, um time que está 100% no campeonato, vem de uma goleada de 5-0 contra o Lyon, 4 gols do Mbappé. Parece que o PSG brinca no campeonato francês, né, Alif? E eu queria saber um pouquinho de ti. Quais são as principais mudanças para essa temporada do PSG, que com o novo técnico Thomas Tuchel, ele está implementando, os teus destaques e por que o PSG está tão bem nessa temporada? Começamos com 100% aí de aproveitamento com o Tuchel aí, né, nessa Ligue 1, com um novo jeito de jogar, né, diferente do Emery, com o Neymar de enganche, o Meunier na vaga do Dani Alves, que tá machucado, e ele colocando o Kimpembe mais como lateral esquerdo, colocando o Diaby também, de vez em quando. E o ponto a destacar é o Neymar, né? Voando aí a cada jogo que passa. Destaco também que na partida contra o Liverpool em Anfield, ele colocou o Tuchel, diferentemente do que vem acontecendo na Ligue 1, colocou o Neymar na ponta esquerda, preso na ponta esquerda. E aí foi presa fácil pro Henderson, Inaldum e os outros meio-campistas do Liverpool para prender o jogo dele. E outro ponto a destacar também é a volta do Mbappé, né, pós-Copa,
que tava meio zicado, não tava vindo muito bem, e agora meteu 4 gols aí contra o Lyon e tem tudo para arrebentar nos próximos jogos. Legal, Alif. Panda, o Alif comentou ali sobre o Neymar enganche. Tenho duas perguntas sobre esse Neymar enganche. Primeiro, para quem está nos ouvindo, conhecendo um pouco mais de tática, o que é o enganche no futebol? Que termo é esse? E qual a influência que esse novo posicionamento do Neymar no PSG pode ter na seleção do Tite? Bom, galera, o engante, ele seria justamente esse meia atacante que joga um pouco mais atrás do centroavante, né? Então, pegando o exemplo do PSG, o engante, o Neymar, seria o ponta de lança, seria o jogador que atua atrás do Cavani, né? Então, ele tem liberdade para vir buscar o jogo, ele tem liberdade para armar as jogadas, para encontrar mais passes de ruptura, passes em profundidade, encontrando Mbappé, encontrando às vezes os laterais em apoios, né? Então, o engante basicamente é isso, né? É um camisa 10, podemos dizer assim, né? O camisa 10 clássico argentino, né? Que é como chamado. E a segunda pergunta, né? Panda, quem seria o enganche clássico, assim, para dar um exemplo, para comparar, seja da atualidade, seja do passado, para o pessoal ter alguma referência? Bom, para a galera um pouco mais antiga, assim, poder lembrar, um engante clássico poderia ser o Riquelme, né? O camisa 10, ídolo do Boca, né? Aquele armador clássico que consegue flutuar bem na entrelinha, consegue flutuar bem na região da armação do jogo e articular bem as jogadas, né? E sobre a tua segunda pergunta, Maurício, com relação ao Neymar, nessa nova posição de camisa 10, de jogador que atua atrás do atacante na seleção, eu acho um pouco complicado do Tite abrir mão do 4-3-3 dele, né? Eu acho que no momento ele não pensa isso. Até hoje eu estava dando uma olhada nas notícias, né? E eu vi que o Tite ele prepara a equipe para enfrentar a Arábia Saudita, se eu não me engano, no próximo jogo, com uma plataforma em 4-3-3 com o Neymar na ponta esquerda, né? Então, no momento, eu acredito que o Tite não pense dessa forma, em utilizar o Neymar como um meia um pouco mais central, podemos dizer assim, né? Mas ele, com certeza, vai levar ensinamentos que ele tem do Tuchel no PSG para a seleção a partir do momento em que ele vai flutuar mais por dentro, ele vai somar apoios com o Alexandro, enfim, então eu acho que essa experiência dele como um camisa 10, como esse engante, é muito boa para a seleção, e quem sabe no futuro o Tite não pense em mudar a equipe em uma plataforma mais, vamos dizer assim, com três homens de meio, assim, né? Talvez um 4-2-3-1, não sei, eu não gosto muito de meter em números assim, mas talvez um Neymar no futuro. No momento, eu acho que ele não vai aparecer como um camisa 10 clássico na seleção, pelo fato do Tite gostar muito de fazer os apoios pela lateral, fazer aqueles triângulos associativos pela lateral, nos ataques posicionais, como o Caio explicou aí, né, no jogo posicional, o Tite ele gosta de usar isso na seleção, né? Então eu acho que no momento ele ainda não vai ser utilizado como um camisa 10 na seleção. É algo para a gente ver para o futuro, para acompanhar, porque querendo ou não, o Neymar é o principal nome da seleção brasileira, e se ele tiver um novo posicionamento e com um rendimento superior no PSG com esse novo posicionamento, talvez que o Tite aproveite o potencial dele e utilize ele nessa posição de meio campo, o engante, como foi explicado aqui na seleção. É algo da gente observar e ficar bem atento. Alif, tu comentou sobre o Mbappé, tu comentou sobre o Neymar, mas como é que tá o Cavani nesse time do Tuchel, nesse início de temporada? E até um dado bem interessante, dos 5 jogos que Mbappé, Neymar e Cavani iniciaram, tem um dado que o Neymar fez apenas 2 passes para o Cavani. Existe ainda uma rusga do ano passado, daquele famoso pênalti cobrado pelo Neymar, que o Cavani também queria cobrar, ou não tem nada a ver, é só um sistema de jogo diferente? Cara, eu acho que acho que é o sistema de jogo que é diferente, porque o Neymar hoje talvez seja um dos melhores passadores ao lado do Messi, um dos melhores do mundo, né? E esse fato de ter só 2 passes feitos pro Cavani, eu acho que é muito raro, porque eu vejo nos jogos sempre que ele sempre tenta buscar o Cavani, mas às vezes a jogada não dá certo, ou o Cavani erra o arremate pro chute,
mas, assim, ele gera muita profundidade do time junto com o Mbappé, e de vez em quando também ele troca de posição com o Mbappé, ele vira ponta, o Mbappé gera profundidade como 9 e o Neymar como engante. Então, ele tem um papel muito bom no time, mas eu acho assim que se fosse para ter um time ideal mesmo do PSG, eu acho que eu colocaria o Mbappé como 9 e o Draxler como ponta direita. Perfeito. Panda, como é que tu vê pra ti, qual que é o time ideal do PSG, até mesmo por um pouco da falta de meio-campistas que o PSG tem hoje, né? Não são muitas opções pro Tuchel. Como é que tu vê essa questão do time ideal do PSG hoje? Olha, cara, vou ter que dar minha humilde opinião, então, sobre o time ideal do PSG, né? Comandado pelo brilhante Thomas Tuchel, que é um dos técnicos que eu mais admiro no âmbito internacional hoje em dia, né? Vou te dizer que eu concordo muito com as decisões que o Tuchel tem tomado. Por exemplo, o Bernat, quando chegou aí como lateral esquerdo, eu gostei muito para gerar apoios pela esquerda, por causa que ele é um lateral que sabe apoiar, sabe subir tanto por dentro quanto por fora, né? Então, vendo um time ideal, podemos dizer assim, né? Não consigo ver um outro goleiro a não ser o Areola no momento. O Meunier, que está muito bem pelo lateral direito belga. O Thiago Silva, o Kimpembe, mas por vezes eu gosto muito do Thilo Kehrer, né? Até pelo fato de que eu acompanhei muito o Schalke do Domenico Tedesco no ano passado, né? Então eu acho que o Thilo Kehrer ele pode ganhar uma posição no futuro, mas no momento o Kimpembe é titular indiscutível. Tem o Bernat, como eu já falei, pela lateral esquerda, que é um lateral que eu gosto muito, sempre gostei dele desde tempos de Valência, quando ele surgiu jovem por lá. E aí no meio é a grande questão desse quebra-cabeça do Tuchel, né? Por causa que ele não tem outro jogador, outro primeiro volante, podemos dizer assim, né? A não ser o Las Jarrah, né? E ele tá tendo que utilizar o Marquinhos como primeiro volante. E pelo que eu tenho visto, eu tenho gostado bastante do Marquinhos nessa posição. Ele, por vezes, toma algumas decisões erradas ainda, ele parece que é um pouco lento, assim, para encontrar os meias um pouco mais adiantado, mas eu tenho gostado da evolução dele, acho que ele pode acrescentar muito ao PSG, e também, quem sabe, ser utilizado na seleção nessa posição, né? Por causa que também nós não temos, no momento, um outro primeiro volante, vamos dizer assim, reserva do Casemiro, né? Então, quem sabe ele não possa surgir assim como um possível substituto do Casemiro em momentos de suspensão ou lesão, enfim. Mais à frente tem o Verratti, né? O italiano, que também acho que é titular indiscutível, o Di Maria e o Neymar, o Mbappé e o Cavani como tridente ofensivo, um dos melhores tridentes da Europa e do mundo. Acho que não vai fugir muito disso, mas o Tuchel ele costuma variar muito, né? Ele desde os tempos de Borussia ele nunca, tu pode perceber que ele nunca teve um time titular, ele sempre tinha alguma variaçãozinha, ele sempre tinha alguma movimentação diferente do outro jogo por causa que ele estuda muito o adversário, né? Então sempre vai ter alguma coisa diferente e ele faz decisões muito bem acertadas e eu acho que ele vai conseguir desenvolver um ótimo trabalho nesse PSG aí. Alif, para a gente finalizar sobre o PSG, como a gente está vendo nos últimos anos e principalmente nesse ano, a Ligue 1 é praticamente um treinamento para o PSG. Mas como o PSG pode ter um protagonismo na Champions League? O que tu acha que falta e o que acha que deverá ser feito? Acho que a falta de protagonismo na Champions é a diretoria não fazer um bom mercado, né? Porque temporada passada contratou o Mbappé, contratou o Neymar. Claro, são duas grandes estrelas, são dois grandes jogadores, mas assim, não adquiriu em nada assim para o coletivo. Não dizendo assim que eles não deveriam ser contratados, mas teria que reforçar outras posições. Por exemplo, o Thiago Motta estava fim de carreira, não supriram a posição dele. Aí tem o La Jarrah, que tá também fim de carreira. E aí ter que improvisar o Marquinhos nessa posição é muito complicado para um time que quer alcançar voos mais altos na UEFA Champions League. E a falta de competitividade na Ligue 1 é uma coisa que o PSG não pode fugir, né? Porque ele é da França, então aquele é o campeonato dele. A falta de protagonismo na Champions, eu acho que é isso. A falta de competitividade na Ligue 1 e a falta de suprir carências na equipe, no coletivo. Beleza, Ali. Vamos acompanhar o PSG e como é que ele vai
desenvolver ao longo dessa temporada. Mas quem tem desenvolvido muito bem nessa temporada é o Chelsea, com uma visão totalmente antagônica do que tinha com o Conte, agora com o Maurizio Sarri. E o Caio e o Gustavo podem nos falar um pouco o que o Chelsea do Sarri tem de tão bom que hoje lidera o campeonato inglês ao lado do City e do Liverpool, só está em segundo pelo saldo de gols, vem de uma vitória de 3-0 sobre o Southampton, e eu queria saber um pouco de vocês. Pode ser começando por ti, Caio, que fez um belíssimo texto sobre o Sarri do Chelsea. Me fala um pouquinho, o que te encanta desse Chelsea do Sarri? Cara, primeiramente agradecer pelo elogio. O que me agrada não sei se todo mundo sabe, mas eu sou muito adepto do jogo mais propositivo e posicional. Não que eu não goste do reativo, mas, né, lidando com as preferências, me agrada mais o Guardiola, o Sarri, enfim. E me agrada muito a forma que o Sarri conseguiu implantar de forma rápida o estilo de jogo dele, até mesmo como você comentou, de forma antagônica, né, porque o Conte, ele não era totalmente reativo, mas ele era um pouquinho híbrido, ele sabia atacar, mas era muito sólido, muito, muito, muito sólido o time do Conte nas 2 últimas temporadas. E se eu me lembro bem, o Sarri, ele não chegou no início mesmo da pré-temporada. Com o problema da rescisão do Conte, ele teve que ficar esperando. E nisso a pré-temporada estava acontecendo já. E impressiona bastante, porque acho que com menos 2 semanas de pré-temporada que os demais times, ele conseguiu implantar o jogo dele e ainda de forma contrária, oposta do que o do Conte. E o Jorginho vem potencializando bastante esse jogo, porque eu acho que sem o Jorginho isso não aconteceria. Poderia acontecer, mas não de forma tão intensa. O Jorginho, ele é a base do Chelsea. Como a gente conseguiu ver no Napoli, ele é a base mesmo. Ele é o jogador que na saída de bola, como eu já havia comentado, na saída de 3, o Chelsea utiliza a mesma saída de bola do Real Madrid, a saída Lavoupiana. Ele é quem recepciona, ele é quem distribui. Na fase defensiva, ele sobe o campo para pressionar junto com o Kanté. E no início da temporada eu lembro que tinha bastante dúvida desse novo papel do Kanté, porque ele ficou conhecido como destruidor, né? O jogador que desarma, que intercepta, que é o incansável. E com o Jorginho chegando, que faz mesmo que não da mesma forma, ele joga no mesmo setor, na mesma função. E a gente comentava se ou o Kanté ia pro banco, ou o que ia acontecer. E o Sarri conseguiu tirar esse coelho da cartola aí, de começar a utilizar o Kanté de interior, que é como se fosse um segundo volante, né? O Jorginho então fica como o pivote, né, que é o volante do time. O Kanté de interior, mas do lado direito, ele tá sendo utilizado, e ele tá sendo mais ofensivo, ele tá contribuindo mais na construção de jogo do Chelsea. Ele tá, juntamente com o Jorginho, ele tá indo pressionar lá na frente, e o número de interceptações e desarmes do Chelsea no campo ofensivo, no campo do adversário, cresceu muito por isso, porque além do Jorginho, agora tem a soma do Kanté, né, que consegue desarmar, ter o mesmo poder de destruição, mas agora no campo que ele não era tão utilizado assim. E Caio, só pra gente complementar aqui, tu falou um pouquinho do Jorginho, né, que obviamente todos sabem que veio com o Sarri do Napoli. Tu falou que ele é um volante pivote, tá? O que é um pivote nessa nova nomenclatura do futebol, explicando pro pessoal que tá aprendendo junto com a gente? Sim. O pivote, para deixar mais básico, mais resumido, ele é o primeiro volante. Eu utilizo mais
de acordo com o contexto, porque volante é uma expressão mais criada no Brasil, então é o volante mesmo, o Casemiro, como a gente pode usar, o que destrói, não que o Casemiro não tenha tanto poder ofensivo assim, mas ele é o foco, o jogo potencializado dele é o jogo de destruição, de desarme, de interceptar, e o pivote, ele é mais esquema do Jorginho mesmo, ele, além de destruir, ele tem essa soma, a acrescentar no poder organizacional, na saída de bola, enfim. Então, eu costumo utilizar de acordo com o contexto. Se eu vou falar do Casemiro, eu falo mais de volante mesmo. O Casemiro tá mais para volante. O Jorginho, ele tá mais para pivote, mas se precisar resumir, é o primeiro volante, é o que fica protegendo o funil, é o jogador que protege o funil, que protege a cabeça de área, que dá mais proteção na frente dos zagueiros. Então o Jorginho dá para resumir assim mesmo. Até para explicar um pouquinho dessa função do Jorginho como primeiro volante, como pivote, e até a correlação com o Kanté, que tu falou que ele é um interior, que seria um volante mais pelo lado direito. Ambos têm características muito parecidas, né? Mas ao olhar para quem vem de fora, vamos dizer assim, o Kanté parece mais um, entre aspas, destruidor. Como é que ele vai se adaptar nessa nova função de ser um cara mais pelo lado, de ter que ter um passe cada vez mais qualificado? Como é que tu vê isso hoje, Gustavo, no Chelsea? Bom, o caso do Kanté, o Sarri teve a ideia, que eu achei muito interessante, de potencializar essa habilidade, né, essa capacidade que ele tem de desarme e interceptação, jogando de interior mais pela direita ali, ele acaba sendo muito agudo, infiltrando, e caso o ataque do Chelsea tome um rumo negativo, um passe errado, uma bola perdida, o Sarri potencializa na equipe uma pressão pós-perda muito intensa, e com o Kanté lá na frente, isso acaba beneficiando muito a equipe. Um passe errado, por exemplo, do Jorginho, o Kanté, com a capacidade que ele tem de desarme, interceptação, ele pode recuperar a bola rapidamente, facilmente, e pegar a defesa do time adversário desorganizada. Show de bola. E tu falou em potencializar o Kanté, e outro cara que está sendo bem potencializado no Chelsea é o Hazard, né? E até o Caio comenta isso no texto dele, mas eu queria ouvir de ti, Gustavo, e depois o Caio, obviamente, complementa. Como é que tu vê o Hazard nesse início de temporada? Qual é a principal diferença do Hazard do Sarri para o Hazard que era do Conte? Bom, depois o Caio pode complementar aqui, mas pelo que eu dei uma olhada do Chelsea nessa temporada aí, tá bem interessante. O Hazard, a principal diferença é realmente o Hazard do Conte, da temporada passada, era bem mais preso pelo lado esquerdo, né? Ele era um jogador mais preso naquele lado. Já com o Sarri, ele acaba tendo muita liberdade de movimentação, tanto entre linhas, como na base da jogada, recebendo lá atrás, buscando o jogo, levando, fazendo a ligação entre defesa e ataque também, e também sempre aparece na conclusão. O Sarri está potencializando o máximo o futebol do Hazard, pela sua capacidade técnica, né, e qualidade individual dele, que nós vimos na Copa e agora estamos vendo nesse início de temporada que está avassalador. Caio, o que o Hazard tem de especial nesse início de temporada? A liberdade. Se der para resumir em uma palavra, é liberdade. Os times posicionais mais atuais, assim, os treinadores, eles usavam os protagonistas para ter a liberdade posicional. Que a liberdade posicional digamos que é o oposto do jogo posicional. Enquanto o jogador no jogo posicional, no jogo de posição, ele tem que guardar o seu setor e permanecer ali, o jogador de mais argumento ofensivo, o craque do time, que a gente pode dizer, ele tem a capacidade de ter mais liberdade, mesmo não guardando a posição ali de acordo com o modelo de jogo, ele tem a capacidade de fazer com que o jogo rode, ele tem a capacidade de somar ao estilo de jogo. O Guardiola fez isso com o Messi, que dispensa comentários.
Ele tá fazendo agora com o De Bruyne, que agora tá machucado, mas ele fazia bastante. E o Lopetegui tá fazendo com o Bale e o Sarri tá fazendo com o Hazard, que é o melhor jogador do Chelsea, assim, disparado, pelo menos tecnicamente, em argumento técnico. Então é liberdade. Enquanto cada jogador guarda a sua posição e joga de acordo com o modelo que o Sarri busca, o Hazard é o jogador que por mais que ele comece ali no corredor esquerdo, para cortar para diagonal, ele é o jogador que vem buscar o jogo no meio campo, no passe do Jorginho, do Kanté, do Kovacic. Ele é o jogador que corre por todo o campo, que busca se associar com todos os jogadores, seja do seu corredor, do seu lado esquerdo ou do lado direito. Ele troca bastante posição com o William, ou se é o Pedro jogando com o Pedro. Então ele tem essa liberdade para buscar o jogo, para acrescentar e para potencializar também os que estão ao seu redor, que é isso que o objetivo do craque, não somente utilizar o jogo para cima, mas potencializar os que estão ao seu redor. Legal. A gente já falou do meio-campo do Chelsea, a gente já falou um pouco do ataque do Chelsea, com essa potencialização do Hazard, mas eu queria ouvir um pouquinho do Panda sobre a dupla de zaga do Chelsea, tá? Formada pelo Rudiger e pelo Davi Luiz. Davi Luiz, que com Conte estava totalmente fora dos planos, e agora com o Sarri volta e é titular no lugar do Cahill. Panda, eu queria uma breve análise tua sobre essa dupla de zaga do Chelsea nesse início de temporada. Bom, cara, essa dupla de zaga do Chelsea tem se destacado muito pela capacidade e facilidade que ambos os zagueiros têm, tanto o Davi Luiz como o Rudiger, de vencer as linhas adversárias, né? Eles são dois zagueiros com muita coragem e com muita facilidade, até por causa que o Davi Luiz, por exemplo, já atuou em posições mais adiantadas, né? Já foi um volante, por exemplo. E em momentos, por exemplo, que os adversários buscam, pelo menos, anular o Jorginho em uma marcação individual, fechando os espaços, os zagueiros têm uma função fundamental nesse sentido para conseguir fazer essa saída de bola qualificada, né? E eles conseguem encontrar passes de ruptura, conseguem encontrar passes mais em profundidade e achar, por exemplo, o Kovacic, achar, por exemplo, o Kanté em uma região mais adiantada e aí então conseguir desenvolver o jogo, né? Então é muito importante essa função dos zagueiros. E eu até no início da temporada eu fiz um texto falando sobre o Davi Luiz, falando sobre o Chelsea no geral, e destaquei essa função dos zagueiros, falando que não duvidem que em um futuro próximo talvez o Tite também dê chances para o Davi Luiz, por causa que ele tá muito bem no Chelsea e ele também tem evoluído muito na defesa da própria área, ele tem evoluído muito no combate de 1 para 1 e olha, ele tá em evolução muito boa e com a qualidade que o Sarri consegue implantar no seu modelo de jogo e assim potencializar as qualidades dos seus jogadores. Eu acho que é isso que podemos falar da dupla de zaga. Com tudo isso que a gente falou do Chelsea até agora, Caio, tu considera que é o melhor time ou que tem o futebol mais bonito desse início de temporada da Premier League? Bom, tendo o Guardiola e o Klopp no mesmo campeonato, eu acho que é um pouco precipitado falar que é o mais bonito, que é o melhor. Mas certamente está entre os três, porque principalmente com a fase do Mourinho
no United, e pelo fato do Sarri ter chegado já com a pré-temporada em andamento e tendo que romper um estilo de jogo já sólido e sendo o oposto do seu próprio modelo de jogo, eu acho que dá para facilmente colocar entre os três. Pelo nome do Guardiola e pela sua capacidade, eu acho que não tem como não enfatizar e colocá-lo em primeiro. O Klopp pelo estilo, né, por já ter chegado na final da Champions, ter um estilo bastante híbrido, eu coloco em segundo, mas o Sarri certamente se não for em primeiro, tá entre os três, porque por todos essa série de fatores e até mesmo pelos resultados que ele já tá conquistando até aqui. Mas um time que a gente não tem dúvidas que está se destacando no campeonato é o Borussia Dortmund. Na Alemanha hoje é o líder e é o melhor ataque com 17 pontos, vem de um grande jogo contra o Augsburg, onde venceu por 4-3. Gustavo, nos fala um pouquinho desse novo Borussia Dortmund do Lucien Favre, ex-técnico do Nice, e que está comandando agora os aurinegros. Bom, chegada do Favre veio principalmente para voltar a fazer frente com o Bayern de vez na Alemanha, né? Porque como principalmente a última temporada do Dortmund foi bem complicada, com o Bosz e o Stöger no comando, não conseguiram dar padrão de jogo ao time, não conseguiram fazer o time render. O Stöger conseguiu no máximo uma classificação na Champions League muito suada. O Favre veio para fazer frente ao Bayern e depois, como tu mesmo falou, de um excelente trabalho no Nice e com experiência já na Bundesliga, tendo já comandado o Mönchengladbach e o Hertha Berlim. O Favre tem um estilo de jogo não muito que o torcedor do Dortmund deve estar acostumado a assistir, que a cultura do Dortmund é um futebol mais aguerrido, mais reativo, de saída de contra-ataque em velocidade, e o Favre nessa temporada conseguiu um time mais equilibrado. Consegue fazer 2 linhas de 4 atrás da linha da bola com todos os jogadores saindo no contra-ataque, mas também consegue fazer uma saída mais apoiada no toque de bola e ficar com a bola durante o maior tempo no jogo. Ô, Gustavo, e esse ataque do Dortmund, que todos estão falando, que já tem, se não, quantos gols? 23 gols, acredito eu, tu tens um número melhor. 23 gols em 7 jogos. 23 gols em 7 jogos, uma média superior a 3 gols por partida. Nos fala um pouquinho como é que é formatado do meio para frente o Dortmund e quais que são os destaques desse time. Bom, do meio para frente dá para destacar a nova contratação, na mais badalada nessa janela de transferências, o Witzel, que foi muito bem pela Bélgica na Copa do Mundo, né? Por 20 milhões de euros ele chegou para dar equilíbrio no meio campo do Dortmund e é titular incontestável, ele é o motorzinho da equipe, sempre fica na base da jogada e auxilia bastante na bola parada, tanto defensiva como ofensiva, por causa da sua estatura. Do lado dele ainda há uma indefinição nessa dupla de volantes. Tem 3 candidatos aí para assumir a titularidade ao lado dele. O Weigl, que está voltando de lesão, jogou apenas 3 partidas essa temporada. O Dahoud, que já trabalhou anteriormente com o Favre no Mönchengladbach. E o Delaney, que foi contratado do Werder Bremen. Um pouquinho mais à frente tem a principal destaque da temporada, talvez no Dortmund, que é a nova posição do Reus. Reus sempre acostumado a jogar no lado esquerdo do ataque, hoje joga como ponta de lança. Ponta de lança, para quem não sabe, é um atacante mais recuado, que joga por trás do atacante que é a referência, ou o atacante até mesmo de mobilidade. Ele sempre aparece na área para finalizar como segundo atacante, mas ele é um pouco mais recuado. Sempre vem de trás. E nessa posição, o Reus vem conseguindo grandes números, pois o Fábio já testou ele no lado esquerdo, onde ele costumava jogar no Dortmund, e também como falso 9 essa temporada, e ele não conseguiu agregar bastante a equipe. E no lado esquerdo temos o Larsen, que fruto da categoria de base do clube, que temporada passada estava emprestado no Stuttgart, na Bundesliga. No lado direito, Pulisic, norte-americano, que foi muito bem na pré-temporada
e vem atraindo olhar e desejo de gigantes times europeus. Hoje a gente pode considerar o Pulisic até como o jogador mais valorizado desse elenco do Dortmund, né, Gustavo? Sim, com certeza. Por ser novo e bastante promissor, né? Ele com certeza é o jogador mais valorizado. Na frente, também bem interessante a gente comentar sobre a contratação de última hora, né? Para substituir o Batshuayi, que voltou de empréstimo para o Chelsea. Agora o Chelsea vendeu para o Valencia. O Paco Alcácer veio de empréstimo do Barcelona e com apenas 170 minutos em campo, que não dá nem 2 partidas completas, ele já fez 7 gols, surpreendendo bastante assim a torcida e a comissão técnica e a direção, obviamente, do clube. O Borussia trouxe ele de empréstimo, mas tem a opção de compra no final do contrato por 4 temporadas, e continuando nessa pegada, provavelmente o Borussia vai exercer essa opção. Ele é um atacante mais de mobilidade, ele não é uma referência, mas vem se adequando bem ao estilo de jogo da equipe e contribuindo bastante. Esse é o meio pra frente assim do Borussia. Perfeito. Apesar desse meio pra frente ter 23 gols em 7 jogos, como o Gustavo falou, a parte defensiva ainda é um ponto de muita atenção do Favre e dos comentaristas. Hoje analisam que está faltando alguma coisa para esse Borussia ser realmente um competidor contra o Bayern de Munique. Um dos pontos levantados pelo Gustavo é a falta de definição do segundo volante, por assim dizer, do time do Borussia, né? Mas, além disso, existe algum outro ponto do sistema defensivo do Borussia que tem que ser ajustado, Panda? O que tu vê? Ou tu vê que essa falta de definição é o ponto central dessa, vamos dizer assim, fraca defesa do Dortmund até aqui? O que eu posso afirmar sobre essas debilidades defensivas do Borussia? Eu vejo principalmente nessa questão do segundo volante. Por quê? O Witsel, ele tá em uma fase espetacular, né? Ele é esse jogador de muita importância no sistema do Favre, por causa que ele é aquela bomba física, podemos dizer assim, no meio. Ele é muito dinâmico, ele se apresenta em vários setores do campo, ele é muito forte fisicamente. Então, se tu for ver vários embates aéreos em um campeonato como a Bundesliga, que se utiliza às vezes o jogo direto, que se utiliza muito o jogo pelas laterais, o Witsel é muito importante, então não tem como tirar ele do time no momento, até pela fase, como eu já disse, muito boa que ele está. Na outra posição de volante, nós temos 3 jogadores aí que disputam a posição e 2 que se destacam um pouco mais, né? Vou falar do que se destaca um pouco menos, que é o Delaney, né? O Delaney chegou vindo do Werder Bremen aí, né? E o que aconteceu? No jogo, por exemplo, do Borussia contra o Bayer Leverkusen, jogou Delaney e Witsel no primeiro tempo. O Borussia saiu perdendo de 2-0. O que acontecia no jogo? Ficava muito pragmático, ficava muito lenta a transição ofensiva. O Delaney, ele é um jogador muito forte também fisicamente, mas ele não tem essa capacidade, essa fluidez para se movimentar pelo campo e para encontrar mais passes em profundidade. Ele é muito mais um jogador de lançamento, ele consegue encontrar os pontas com espaços, mas ele não é um jogador para furar as linhas. E o Witsel também não é muito esse jogador. Ele é muito mais de toques curtos e de muito mais intensidade dinâmica, podemos dizer assim, em proximidade. Então o Delaney é praticamente descartado da condição titular. O Weigl, ele é um dos melhores primeiros volantes, na minha opinião, que essa nova safra, podemos dizer assim, que a Alemanha tem, né? Ele me lembra um pouco o Jorginho, podemos dizer assim, talvez um pouco menos em qualidade de armador, de articulador de meio, mas ele tem uma ótima visão de jogo, ele tem muita qualidade no passe, muita tranquilidade para fazer a bola sair, mas ele às vezes é um pouco lento ainda, né? Por causa que é característico do jogador mesmo, né? Não tem como fugir muito disso. E o outro jogador é o Dahoud, né? Que, por exemplo, outra vez utilizando o exemplo do jogo contra o Bayern, o Dahoud entrou no segundo tempo no lugar do Delaney, e aí o Borussia virou para 4-2 o jogo, né? Então tu vê que tem uma mudança bem perceptível no modo de jogar. O que tem de ruim colocando o Dahoud como titular? O time perde muito na transição defensiva. Ele não tem um bote muito forte nos adversários, ele não
faz muita pressão, o portador da bola. Ele é muito mais um armador, um jogador que sabe ditar o ritmo do meio, que sabe encontrar passes em profundidade, mas na transição defensiva ele deixa pecar. E o Witsel, ele é um pouco lento ainda, né? E ele adianta muito. O Witsel, se tu for ver, ele encosta muito com o centroavante, seja o Philip, seja o Paco Alcácer. Então, tem essa questão muito do primeiro volante, e também tem a zaga, né? Que por vezes foi utilizado já o Diallo, foi utilizado o Zagadou ao lado do Akanji, e tem ainda também essa questão, né? Que eles às vezes erram muito podemos dizer assim, na pressão também, às vezes tem dificuldade para ter a cobertura entre os jogadores, né? Então é um pouco complicado essa questão nas relações entre os zagueiros aí. O que eu vejo como ideal, minha humilde opinião, como ideal? O zagueiro, o Akanji é o titular, ele é muito bom também para encontrar os passes mais em profundidade, e eu acho que para melhorar essa transição defensiva, o Weigl tem que estar no time na maioria dos jogos, pelo menos, por causa que os times alemães são muito velozes, são muito intensos, têm uma ótima qualidade para sair no contra-ataque. Então o Weigl vai ser importantíssimo nesse time, né? Se, por exemplo, o time tiver muita dificuldade para entrar na defesa adversária, aí o Dahoud é a opção para o segundo tempo sempre. Mas para começar os jogos, por exemplo, eu vejo o Weigl como titular, e na zaga eu vejo o Akanji e o Diallo mais, mesmo com o Diallo atuando um pouco mais como lateral nos últimos jogos, justamente para compensar essa transição defensiva um pouco defeituosa. E um destaque que eu queria fazer rapidinho aqui, que é um jogador que tem me chamado muita atenção, que é o Hakimi, o lateral direito. Que ele está tomando a posição titular do PCS por causa que o polonês ele já não acrescentava muito ao time, né? Ele não tem muito fôlego mais como ele tinha em tempos de Klopp, por exemplo. Então o Hakimi ele entra, ele acrescenta muito em apoios, ele é um jogador muito vertical, ele é um jogador muito incisivo, consegue fazer jogadas individuais, consegue se relacionar muito bem, seja com o Pulisic, seja com o Sancho, ele é muito veloz e consegue recompor com muita facilidade também, né? Então o Hakimi ele é um destaque a se levantar desse time do Borussia, tanto ofensivamente quanto defensivamente, ali na lateral direita. Show de bola. Pra gente terminar sobre o Borussia Dortmund, Gustavo, até onde pode chegar esse Borussia Dortmund? Depois desse início de temporada muito avassaladora por parte do Dortmund, cara, fazer frente pro Bayern, eu acho que, e tentar conquistar a Bundesliga, eu acho que é o principal alvo, assim, pro time alemão. Tá na hora do Borussia ter um certo protagonismo na Alemanha, voltar a ter, né, que nem teve na época do Klopp, fazendo frente ao Bayern, e pensar em voos maiores depois, mas eu acho que a primeira temporada realmente é focar no título da Bundesliga e conquistar, eu acho que a vaga para as oitavas de final da Champions. Mas um time que está mantendo o seu protagonismo no seu país é a Juventus. Hoje é líder do campeonato italiano com 100% de aproveitamento, fez talvez a maior contratação desse século, que é o Cristiano Ronaldo, e já que na Itália a Juventus tem esse protagonismo, o próximo passo, assim como o PSG, é ter o protagonismo na Europa vencendo as Champions. Obviamente que o status muda com a chegada do Cristiano Ronaldo, e o Cristiano Ronaldo como um centroavante, como um atacante, como uma referência 9, como um 9, também vai mudar seu estilo de jogo. Então eu queria saber do Alif, como é que tu tá vendo essa relação Juve, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Juve? Acho que a Juve e o Cristiano se complementam em tudo, né? Porque a Juve precisava de um grande astro e o Cristiano precisava de novos desafios. Vejo que o Cristiano como 9 tem cada vez... Acho também que vai dar certo, porque ainda mais com a entrada do Mandzukic ali, junto com o Dybala, o Bernadette troca com o Dybala, o Allegri troca eles dois durante os jogos que eu tô vendo. O Mandzukic gera muito espaço pro Cristiano. Até o Caio pode falar um pouco mais sobre isso, porque o Benzema gerava muito espaço pro Cristiano atacar o espaço, né? E por causa disso, o Cristiano vem fazendo gols no Campeonato Italiano e na Champions League. Apesar que o jogo contra o Valência foi expulso naquela falta boba, assim, né?
que o juiz marcou na expulsão dele. Acredito que os dois podem muito dar certo e que a Juve é a grande favorita para essa Champions aí, junto com o Liverpool. Eu estava falando ali com os meninos ali no chat que para mim a Juve é a grande favorita com o Cristiano no comando do ataque. Caio, nos explica um pouquinho essa correlação do Cristiano Ronaldo no Real, ocupando espaço ou não do Benzema, e agora essa nova função dele na Juve com o Mandzukic, Dybala, Bernardeschi, entre outros. Enfim, eu falei ontem, até hoje é dia 9, né? Eu falei ontem no Twitter que eu tinha assistido a última partida da Juve contra a Udinese. E, cara, eu tô bastante. Pera, corta aí que fugiu a palavra. 3, 2, 1. Então, ontem, hoje é dia 9, ontem eu falei no meu Twitter que eu tinha assistido o último jogo da Juve contra a Udinese. E eu tô bastante feliz com o que eu tô vendo nessa Juve, porque normalmente quando a gente vê essas contratações de muito peso dos craques mesmo, a gente vê que muitos treinadores têm dificuldade em colocá-los num sistema de jogo já pronto, como é o do Allegri. Mas eu tô feliz com o que eu tô vendo, porque ele soube bastante o que fazer e potencializar mais ainda o Cristiano. Como dito por vocês, no Real era muito visto que o Benzema abria muito campo pro Cristiano atuar como 9, como falso 9, e depois voltar mais para a ponta, fazer a diagonal, enfim. E o Allegri, mesmo com a plataforma já sólida, já montada, ele conseguiu acrescentar o Cristiano. O Cristiano é de fato uma soma, e não assim só mais um, ele é escalado porque ele tem que jogar. Não, tem uma soma nisso. O Mandzukic é essencial não só pro estilo de jogo da Juve, eu sou fã do Mandzukic, mas pro próprio Cristiano. Ele meio que faz uma função do Benzema mesmo. Ele abre campo, ele é o homem que pressiona a saída de bola adversária, ele se associa muito bem, troca bastante de setor. É o que acontecia com o Benzema mesmo. Quando o Benzema ele volta para recepcionar jogo e ativar o Cristiano, o Mandzukic faz muito disso. Ele troca muito de posição. Por hora, a gente vê o Cristiano abrindo e o Mandzukic entrando e vice-versa. Então, os dois estão se completando muito, muito, muito. E indo mais além, eu estou bastante contente com o que eu estou vendo, porque além de ter a soma do Cristiano, o Allegri está se mostrando bastante, o sistema do Allegri está se mostrando bastante híbrido, porque ele consegue ser bastante camaleão, falando português, claro, nas fases de jogo. Na mesma proporção que consegue ser sólido no momento defensivo, seja atuando com 3 zagueiros, que é um pouco mais difícil de ver hoje, mas ainda tem esses momentos, atuando com 3 zagueiros, no 4-4-2, utilizando o Cristiano e o Dybala ou o Mandzukic. O Mandzukic é difícil, ele complementa mais a segunda linha de 4, mas o Dybala e o Cristiano como válvula de escape no contra-ataque. Então ele consegue deixar bastante sólido, e nesse momento mais reativo, de reagir em certos momentos do jogo, quanto para ser propositivo, para sair jogando, utilizando uma saída limpa, que é pelo chão, com um toque de bola, utilizando o domínio da posse mesmo. Então ele consegue dominar, ser impositivo nesses dois estilos de jogo. Então, se o Real Madrid, por exemplo, ele peca no momento defensivo e vai bem no ofensivo, a Juve, não, ela consegue ser sólida nas duas fases de jogo, nas 4 que existem, nas 4 fases de jogo, e muito por isso eu não coloco ela como a principal protagonista da Champions, como a favorita, porque tem muito a acontecer e muito time ainda, muito time bom. Tem o City ainda que precisa entrar, o De Bruyne, enfim, tem alguns times, mas de fato ela é uma das que mais me deram boas pretensões, e
imagino que esse ano dê para brigar de fato com a soma do Cristiano, decisivo que é nessa Champions League. Panda, para complementar essa explanação do Caio, a Juve já é um time bem montado, já vem jogando junto há bastante tempo e tem, vamos dizer assim, a cereja do bolo, que é o Cristiano Ronaldo. O que falta para a Juve ser realmente a candidata, a principal candidata ao título da Champions? Quais são as mudanças táticas que tu estás observando nesse início de temporada da Juve? Bom, cara, eu vou ser bem sincero contigo. Eu acredito que seja somente uma questão de tempo para a Juve conseguir essa Champions aí. Eu acho que ela é uma das principais favoritas para o título e, como o Caio disse muito bem, entrando mais nesse âmbito tático, as relações ali no ataque entre o Cristiano e o Mandzukic são muito importantes, né? Por causa que, agora falando da construção ofensiva no geral, a Juve ela utiliza muito os apoios laterais, né? Antes ela utilizava muito mais uma transição por dentro, utilizava muito mais uma articulação por dentro, com o Pjanic e o Dybala sendo talvez os jogadores que mais se destacassem nessa organização ofensiva. Hoje em dia, nós conseguimos observar, principalmente com a chegada do João Cancelo, que para mim foi uma contratação muito boa, talvez talvez comparável à do Cristiano Ronaldo. Eu vejo o João Cancelo muito importante para essa Juve. Tá jogando muito. O João Cancelo tá jogando muita bola e ele é esse lateral completo, né? Ele tem ótimo apoio, tem gás para ir voltar, participar da transição defensiva, participar da transição ofensiva, consegue... enfim, ele é completo, ele tem uma capacidade de drible muito boa, apoios internos, apoios externos, enfim. E assim o Allegri está desenvolvendo os mecanismos ofensivos um pouco mais pelas laterais. Pela lateral esquerda tem o Alex Sandro também muito bem ofensivamente, o Matuidi que cai mais pela esquerda também. E aí, nesse sentido, nós conseguimos ver algumas movimentações, como o Caio falou, do Mandzukic e do Cristiano Ronaldo. O Mandzukic caindo um pouco mais pela direita, o Cristiano Ronaldo caindo um pouco mais pela esquerda, se associando por momentos, o Mandzukic aparecendo mais na área em alguns momentos, o Cristiano Ronaldo em outros. Foi assim que surgiu um dos gols contra o Napoli. O Cristiano Ronaldo cai pela esquerda, faz uma associação rápida com o Alex Sandro, se eu não me engano, faz o cruzamento e o Mandzukic aparece livre na área com o Dybala puxando a marcação. E nesse sentido, é interessante também destacar que muita gente... o Dybala, há pouco tempo atrás, fez um hat-trick até, mas eu vi uma galera no Twitter perguntando assim, o Dybala não tá jogando tanto nesse início de temporada, o que tá acontecendo com ele? Tá sendo ofuscado pelo brilho do Cristiano? Não, é justamente essa questão tática, é justamente essa transição ser mais feita pelas laterais, e aí o Dybala aparece um pouco menos, o Pjanic aparece um pouco menos, por causa que eles são jogadores mais centrais, eles são jogadores de organização mais central, de articular o meio, de articular o ataque mais por dentro. Então o Dybala ele perde um pouco a importância, mas ele aparece para finalizar, ele atua como um ponta de lança também, é outro exemplo de ponta de lança, como nós comentamos antes. Então, e também por vezes tu consegue ver ele caindo pela direita, em apoios com Cancelo, em apoios com Khedira. Enfim, essa Juve acho que se apresenta como uma das grandes candidatas a esse título, com uma espinha dorsal já definida, com uma dupla de zaga muito segura, que é o Bonucci e o Chiellini, na minha opinião, uma das melhores duplas de zaga do mundo, né? O Bonucci voltando agora, depois de uma breve passagem pelo Milan, um goleiro muito seguro também, né? Que alguns ficaram com o pé um pouco atrás quando o Szczęsny foi assumir a condição de titular, trouxeram até o Perinho, o goleiro do Genoa, então, mas ele conseguiu assumir a condição e está respondendo muito bem. Então, concluindo, acredito que a Juve vá sim disputar o título até o final. Talvez, na minha visão, o principal candidato ao título, vou ser bem sincero, eu não vejo outro time, talvez o Barcelona, mas o Barcelona às vezes dá umas tropeçadas, mas eu vejo a Juve como o principal candidato ao título dessa Champions League, principalmente por causa que agora formou todo o elenco, tem o Bernardeschi que entra em vários jogos e está jogando muita bola também, o italiano, tem o Henrique que foi contratado também, outro jogador muito intenso nesse meio campo, capaz de atuar em várias posições do meio campo, na defesa, na lateral direita, enfim. Então é um time muito completo, é um time com ótimas peças e que, na minha opinião, vem como o franco favorito para essa Champions League. Show de bola, Panda, obrigado. Chegando no final desse nosso segundo podcast, falando dos times
europeus em destaque. A gente falou do Real Madrid, do PSG, do Chelsea, do Borussia Dortmund e da Juve. Queria agradecer a participação de vocês, gurizada. E para quem quer acompanhar vocês nas redes sociais, como é que faz? Gustavo? Pode me seguir no Twitter, que é @gujohnson03, Johnson da marca mesmo. Lá eu posto algumas coisas relacionadas a futebol e sempre divulgo o conteúdo que a gente põe à disposição no MW. Show de bola, Gustavo. Gustavo, nosso analista do Borussia Dortmund. Caio, como é que faz para a gente acompanhar tuas análises futebolísticas? Bom, como vocês já sabem, me acompanha pelo Twitter, lá eu falo de tudo, principalmente de futebol, divulgo os conteúdos aqui do MW, os textos que eu faço, é @Caio Ives, o I no lugar do L, então só chamar que a gente debate, a gente troca um papo, qualquer coisa a gente está à disposição, valeu. Alif, tu que é nosso analista do PSG, como é que a gente faz para te acompanhar nas redes sociais? Segue lá no Twitter, Alif Oliveira 14. E sobre o PSG, @PSG Taticamente. Show de bola. E por fim, mas não menos importante, Panda, dá teu recado. Pode me seguir lá no Twitter, galera, @J05, Panda nem nada desse sentido. Pode me seguir lá, vamos trocar uma ideia sobre futebol bem na boa, afinal é para isso que serve a nossa hashtag, né? Aprendemos juntos. Sempre gosto de trocar ideia lá com a galera que curte falar de futebol com mais profundidade, falar de tática, falar de técnica, mas também falar sobre um futebol mais leve, assim, e sobre o geral, assim, né? Então é isso, abraço, gurizada. E não esqueçam de nos seguirem nas nossas redes sociais, @MW Futebol no Twitter, MW_Futebol no Instagram, MW Futebol, nosso novo canal no YouTube, MW Futebol no Facebook. Porque aqui você sabe, aprendemos juntos. Abraço, gurizada!